usando como base o texto do Joel Dor, e o que você está colocando, Sinara, é interessante, porque a gente traz a seguinte discussão. Estudar sobre perversão, compreender o que é perversão, é compreender a maldade da humanidade? Essa é a grande confusão. Eu tenho um vídeo até que eu vou colocar depois para vocês, não deve dar tempo de passar aqui, mas é daquele psiquiatra forense brasileiro que acaba sempre trazendo alguma coisa para a gente, falando, sempre que morre alguém, matam, surge um psicopata, eles chamam ele para uma entrevista. Estou falando com vocês aqui, e pego só a fichinha aqui, mas é o Guido Palomba, né? E o Guido Palomba é um psiquiatra forense, é um cabelo meio doidão, assim, de bigodinho, e é um senhor respeitável, e ele é apaixonado pela psiquiatria forense, e ele faz esses diagnósticos, essas avaliações sobre isso. E ele falando sobre a psicopatia, e no finalzinho vocês vão fazer um testezinho de psicopatia para ver se vocês são ou não psicopatas, brincadeira, claro, né? Mas, assim, quando a gente fala de estrutura perversa, a gente não está falando, em termos psicanalíticos, de maldade, não é isso. Então, quando a gente fala de estrutura, a gente fala de um jeito de ser para sempre. É a minha estrutura básica. Eu posso agregar, eu posso melhorar, posso piorar, mas o meu jeito de ser é aquele. É os recursos que eu tenho. Sabe o soldado que se prepara para a guerra, então ele se prepara para ser um paraquedista, ou ele se prepara para ser que vai atacar pela água, um fuzileiro. Então ele tem aquele preparo. Aí você pega o fuzileiro, por exemplo, que não, você pega aquele que vai atacar por terra, que nunca subiu no avião para pular, e coloca ele no avião, ele não é bom para isso. Então, ele vai ter um problema. Então, assim, as estruturas me preparam para um jeito de ser. Elas fazem isso. Então, o que a gente viu até agora qual é o marco? O que faz esse jeito de ser? Uma vez estruturado esse jeito de ser, nenhuma estrutura nem é boa nem é má. Ela é uma adequação, ela é uma adaptação. A única coisa é que ela se enrijece. Por isso que eu acho que o exemplo muito claro para a gente é o exemplo do ovo. Por que eu digo um exemplo muito claro? O ovo não tem forma até sair da galinha. No momento que ele sai da galinha e tem contato com o oxigênio, aquela calcificação da pele, da capa, torna, então, essa parte do cálcio dura, enrijecida. Agora, eu não posso mais mudar. Ah, não posso? Pode, põe ele no vinagre, ele vai novamente ficar molinho e tal, lá e você consegue tornar maleável. Na verdade, é uma brincadeira, você, na verdade, não muda mais aquele jeito de ser dele. Então, você tem ovos de vários formatos. Por quê? Porque você tem de vários formatos e tamanhos. Porque ele não tem um tamanho que tem. Ele não é algo que eu ponho no molde e faço. Ele é algo que, ao sair, se cristaliza, é do jeito que ele saiu. Então, a estrutura perversa não é maldade. Então, quando eu falo de psicopatas, eu falo de pessoas que adoeceram. Então, uma coisa que a gente vai precisar fazer, e Sinara, está dentro do que você estava falando, tá? Dessa repulsa que a gente acaba tendo, a não necessidade da maldade, a Mônica tinha colocado isso também, né? O pessoal que chegou agora, quem chegou foi a Andréia, né? Só a Andréia e a Priscila. Então, assim, esse asco que se tem, e aí vem a questão, essa é uma questão psicodinâmica, o asco que se tem, ele existe porque dentro de mim existe esse desejo. E aí tem uma coisa que a gente precisa sempre compreender, vou colocar no cantinho para não esquecer, chamado duplo vínculo. É a incapacidade que uma mente humana tem, mente neurótica tem, de ter dois sentimentos antagônicos ao mesmo tempo, de ter duas perspectivas ao mesmo tempo. Então, se eu sou um ego, uma expressão de mim mesmo, meu ego, com um contato com a realidade, eu não consigo fazer duplos vínculos. O que são duplos vínculos? Eu não consigo, no meu ego, amar e odiar. Ou eu amo, ou eu odeio. Ou eu cuido, ou eu desprezo. No meu ego. Mas na minha psique como um todo, ela não é una. Então, uma parte minha não carrega valores. Por exemplo, eu amo meus filhos. Então, por quê?
pela minha criação, pela minha formação, pelo que eles me agregaram. Tem uma história para eu amar meus filhos, certo? Esse é um ponto. Cultural, emocional, espiritual, não importa o quê. Mas, nos momentos em que eles me desagradam, há um movimento interno, emoção, esse movimento que me conduz a uma atitude que talvez seja raiva. A atitude de raiva é a atitude de matar, é a atitude de agredir. Então, assim, se eu tenho essa atitude, esse movimento interno que eu quero matar, por que eu não mato? Porque os valores que estão contidos no meu ego, minha expressão, eles não permitem que eu faça isso. Quais? Os valores da realidade e os valores superegóicos, limites que são postos dentro da minha psique. E aquela história, como estão dentro da minha psique, parece que sou eu mesmo, são valores meus, mas não são só valores meus, são valores que foram construídos e agregados. E me traz uma outra emoção. Então, no jogo das emoções, eu tenho as emoções prazerosas e as desprazerosas. Das prazerosas, eu tenho duas. Eu tenho a emoção da alegria e a do vínculo, do carinho, da carícia. Então, em nome dessas boas emoções, eu acabo relegando a outra emoção a não percepção. Então, por exemplo, eu vejo uma cena, não gostei. Quem fez essa cena, por exemplo, foi minha filha, estou com raiva, então eu respiro fundo, aí posso ressignificar, posso, de alguma forma, sublimar, ou posso transferir, deslocar, vou fazer todo um movimento defensivo. Por quê? Porque eu não suporto o duplo vínculo, eu não suporto o fato de que eu amo tanto, mas ao mesmo tempo eu estou odiando tanto que eu quero matar. Então eu tenho valores. Então, numa estrutura perversa, eu não terei problema com duplo vínculo. Eu não terei nenhum problema em matar quem eu amo tanto. Por quê? Porque entra a questão, numa estrutura perversa, não há vínculo. Então, eu não me estruturei para dar conta de ter vínculo. É isso que a gente começa a perceber. Mas isso significa que todo psicopata é perverso? Olha, não. Não. Porque vocês vão ver no finalzinho dessa aula como a medicina e a psiquiatria e algumas psicologias se comportam com vista aos fatos, aos atos do paciente. Então, por exemplo, quando eu vejo um bandido que matou, estuprou, agrediu, se eu olhar o que ele fez, eu estou condenando os atos dele. Então, por exemplo, se eu olho para um Hitler da vida, que matou milhões, que não sentia remorso por isso, a minha tendência é entendê-lo como um psicopata, a minha tendência. Mas de eu dizer que ele é um psicopata e é um perverso, existe um caminho. Por exemplo, para que ele seja um perverso, ele precisa nunca ter tido remorso, não tem vínculo com as outras pessoas, incapaz de amar, incapaz de sentir aquilo que o neurótico sente e fazer esse vínculo, não motivado por valores internos. Então, vamos brincar, vamos imaginar, tá? Eu estou falando sem julgamento, sem conhecimento de uma causa profunda nesse sentido, o que a gente ouve falar de Hitler é o que a história fala, mas vamos supor que esse homem que escreve o Mein Kampf, que leva a Europa àquela convulsão toda, que condena milhões de pessoas à morte, essa maldade em pessoa, né? Então, a gente fala de Hitler, a gente já pensa num demônio, né, numa coisa assim, mas no seio familiar dele, no grupo dele, nos valores dele, como é que ele lida? Porque se eu olhar para ele e ver uma pessoa capaz de amar, capaz de, no grupo pequeno dele, ser fiel, passar por angústia, ter possibilidade de se deprimir, ter possibilidade de se entristecer, ter medo. Se é essa pessoa que eu vejo, ele pode ser o demônio em pessoa, mas ele não é perverso. Então, assim, a perversão é uma estrutura que aleja ou impede, não permite que a pessoa envolvida nessa estrutura tenha processo de empatia. Não é porque ele é mau e ele não quer saber das outras pessoas. Ele é incapaz disso. Então, quando a família, o Estado, o grupo que ele está, percebe aquela pessoa acontecendo, ela precisa ter mecanismos de controle para isso.
E esse personagem, ele é útil para a sociedade, para a vida social. Ele é alguém que, por natureza, eu quero o estado natural das coisas, né? Uma sensação vegana, o vegano não é natural, né? Começa por aí. Dizer que vegano é natural, ele não é. O vegano não mata, nós temos o instinto de matar e de caçador, né? Então o vegano é um natural limpo, diferente. Vamos pensar assim, um estado muito natural, aquele homem de Rousseau, né? O estado selvagem, ele tem que se tornar talvez um psicopata. Mas se ele se vincular com outro, se ele montou família, ele não pode mais ser psicopata. O psicopata não monta família, a não ser que ele seja o dono da família, ele se tornar o pai dessa família. As leis não serão trazidas de fora, serão dele. Então, nessa estrutura onde ele manda, ele diz as coisas como tem que ser, aí a estrutura do perverso dá conta de lidar com um grupo social. Mas o primeiro que o desafiar, ele mata, mesmo que seja o filho, mesmo que seja a esposa, mesmo que seja a mãe, porque os valores são dele. Então, assim, o que se percebeu na psicanálise é que isso é estrutural. Então, eu não posso confundir isso aqui. Tá? Apesar de que eu verei que os psicopatas dão conta de fazer isso sem problema, não tem problema algum. Fica um pouquinho mais claro, Sinara, assim, essa perspectiva psicanalítica, essa discussão e essa separação entre o que a psiquiatria vai fazer com isso? Sim, Orlando, eu entendo o contexto da psicanálise, eu entendo tudo isso, é que eu acho que eu estava falando de uma outra, de uma outra perspectiva, né? A gente está estudando a estrutura, então está perfeito. Dentro da psicanálise é isso, está entendido. Tá certo. Eu vou só avançar e, no decorrer disso, tenta ver se as outras questões acabam se encaixando também. Eu vou só mostrar uma tela para vocês, para compartilhar. Não vou compartilhar a projeção, tá? Porque agora a gente está usando o quadro, mas eu vou só mostrar uma telinha, só que é um gráficozinho que eu fiz, que dá para vocês visualizarem um pouco. Eu tenho percebido que na hora de compartilhar, não sei se é o meu computador, se é a rede, se é o Meet, alguém pesa, ou se é o conjunto dos três, toda vez que eu compartilho, assim, igual, por exemplo, eu cliquei já para... Opa, não, na verdade, o erro aqui foi meu. Eu levantei a mão ao invés de clicar para compartilhar. Tem uma telinha que eu vou mandar para vocês, que eu montei assim, chamada Estruturas Fundamentais e Clínicas. Então, quando a gente fala de uma estrutura não estou conseguindo apresentar, deixa eu ver. Eu estou quase que para colocar o meu data show, projetar lá e vocês verem. Olha que estranho, eu cliquei já há um certo tempo, vou de novo clicar. Orlando, mas essa ideia é boa. E ainda facilita o teu trabalho, né? Se você colocar o data show lá, a gente vê a projeção. Tem o projeto lá. Então, eu acho boa essa Exato. ideia. Eu acho que eu vou fazer esse teste. Vou fazer o teste. Daí eu pego a minha outra câmera, que ela expande para toda a parede. E a gente ganha tempo. Próxima aula eu vou fazer isso. Isso. Exatamente. Olha, eu estou compartilhando com vocês uma telinha que é uma montagem sobre as estruturas fundamentais e as estruturas clínicas. Quer dizer, como é que eu vejo essa... Vocês não estão vendo ela, né? E para mim já está aqui compartilhado. Agora parece que agora o sistema abrindo, de delay... Abriu. Agora abriu. Né? Então, eu tenho aí uma estatização que tem três estruturas: neurótica, psicótica e perversão. Então, nessa perversão, agora é a primeira que a gente começou a ver, ela trata de uma negação da castração e gozo. Então, é uma estrutura gozante, uma estrutura que nega esse processo da castração. E eu tenho aqui a apresentação de 3 formatos disso, que é aquele que é chamado de sadismo, masoquismo e fetichismo.
Então, só para colocar esse resumo, então, ó, estrutura fundamental ele é um sistema de pensamento que não pode ser resolvido, mas equacionado. A forma de desejar, de estar com o outro, define uma estrutura. Como é que eu lido com o vínculo, com o outro? Isso define uma estrutura. Estrutura clínica, ó, diferente. Estrutura fundamental é isso que a gente leu. O que é uma estrutura clínica? Estrutura clínica é o modo de estar em linguagem com o outro. Eu já tenho minha estrutura fundamental. Neurótica, minha estrutura mental. A forma como o meu desejo se expressa a partir do meu vínculo com o outro. Agora, estando com o outro, esse modo de estar, o modo de eu falar de mim mesmo para o outro, como é que é? É a minha estrutura fundamental. Aí ela pode ser, na neurose, por um processo de histeria, fobia e obsessão, sendo que histeria e fobia se vinculam, são a mesma coisa, de certa forma. Na psicose, eu tenho a esquizofrenia, a paranoia, os processos de mania, melancolia. E aí tenho, na perversão, o sadismo, o masoquismo e o fetichismo. Vocês percebem que é tudo recurso originado antes do Édipo, pré-edipianos. Então, nenhuma estrutura... Isso eu falei várias vezes e precisa ficar muito firmado para a gente. Nenhuma estrutura é doente, mas uma forma de lidar com o mito de si mesmo. Então, essa é uma questão que acaba dando sentido a essa discussão. Eu não tenho uma estrutura doente, eu tenho uma forma de lidar com o que está acontecendo. Então, a partir daí, o Joel Dor, a intimidade, né? O Joel brasileiro é terrível, né? A gente não chama pelo sobrenome, o Dor, não o Joel Dor, né? O Joelzinho, ele começa a traçar todo um projeto, onde ele apresentou primeiro a questão do psicodiagnóstico, depois apresentou que o nosso diagnóstico psicanalítico não é o mesmo diagnóstico da medicina e nem da psicologia, que nós não trabalhamos para a percepção de tudo isso com a anamnese. Depois ele começa a discorrer, olha, existe uma estrutura fundamental que, ao lidar com o outro, ele tem recursos e deixa de ter alguns recursos. E a gente começou a perceber que o padrão disso é a interdição paterna. Isso é que a gente viu até agora. E hoje o que eu quero ver com vocês é aquilo que é chamado por ele de ancoramento. Estou avançando aqui para a tela, para a gente usar um pouquinho do quadro. Na próxima aula, tento trazer então a projeção para a gente ver o que fica. Né? Nosso tema, então, é o ponto de ancoramento das perversões. Cada estrutura tem uma âncora, tem algo que a matiza, a monta, dá estrutura para ela. Bom, qual é o ancoramento da perversão? A gente já entendeu que a perversão, só para entender esse esqueminha aqui, quando a gente fala de perversão, isso a gente já começou a ver, nós falamos de, primeiro, quando é que a perversão nasce? Na infância. No quê? Na sexualidade. Então, o que se percebeu? Que a criança é perversa, a infância é perversa. E por isso Freud coloca que a criança é um perverso polimorfo. Então, ele executa e exercita os atos de perversão, os atos de não ver o outro como alguém independente de mim, a incapacidade de alteridade, a incapacidade de me separar eu do outro. A criança enxerga o outro como extensão dela e ela extensão do outro. Existe uma mistura, uma coisificação. Então, a criança goza, a criança não tem limites, não se contém. Ela é má por isso? Não. Por isso, perversão e maldade não são a mesma coisa, podendo se tornar a mesma coisa, mas não são. Então, o que Freud foi percebendo é que a sexualidade da criança ela é perversa. Por quê? De forma muito simplória, bem simplista. O ato sexual natural, básico, é a relação sexual entre um homem e uma mulher usando pênis e vagina com a finalidade de reprodução. Essa é a definição simples. Orlando, esse é preconceito. Não. Esquece preconceito, esquece hétero, homo, sexo por prazer. Não. O ato em si, o ato é isso. Duas pessoas biologicamente criadas para se acoplarem, se conectarem e produzirem um bebê. É só isso. O ato simples. Porém, quando a criança
sente prazer ao sugar, ela está executando um papel prazeroso, que será a matriz da sexualidade, mas no sugar. É perverso. Por que é perverso? Não está utilizando a versão definitiva ainda. Quando a criança faz cocô, e controla, segura o cocô, ela solta o cocô, chama a mãe, manipula, pega as fezes, passa onde não tem que passar. Quando ela faz isso, ela está tendo prazer com o que ela faz e prazer com o que ela segura por meio do seu ânus. Então, esse prazer esfincteriano é um prazer que será o combustível da sexualidade. Mas é perverso, por quê? Não utiliza os recursos naturais, normais. Então, o que Freud percebe? Tudo aquilo que eu vejo no adulto, na sua sexualidade, e eu entendo que não é adequado. Então, o adulto que faz atos sexuais anal, oral, que não penetra, que não tem função de reprodução, tudo isso, para a psicanálise, nessa observação, seria, em tese, perverso. E aí eu tenho dois caminhos. Eu posso fazer isso como um jogo, como um adicional, uma pimenta, um tempero a um relacionamento, ou eu posso fazer isso como o único jeito de ser, o único jeito de fazer. Então, o que Freud foi percebendo? Que aquilo que para a criança é natural, nos adultos normais vira só um jogo. E nos adultos com uma determinada estrutura que depois adoecem, é o jeito de ser. É daí vem que a criança é o perverso polimorfo e a sexualidade do perverso é infantil. Vimos isso na semana passada. Ela é fixada. Então, assim, você pega um homem na maturidade dele, com o intelecto dele, talvez muito inteligente, mas se tem uma estrutura perversa, ele terá sua sexualidade parada no tempo em determinado ponto da sua história, que talvez seja o ponto da pancada, o ponto em que da estrutura se exigiu muito e ele não tinha muito para dar. Lembra? Estrutura é a forma como eu dou conta. Se eu coloco mais peso do que eu dou conta, eu quebro a estrutura. Então, um perverso, ele consegue dar conta de um determinado estilo de vida. Se você exige mais dele, por isso eu preciso que vocês assistam Hannibal, né? E vocês vão ver isso para compreender. E aí vem a Sinara e a Mônica, mas eu não gosto de assistir esse tipo de filme. Não assista. Esse eu quero que é uma força de expressão. Por quê? Porque ali você vai entender, por meio da arte, né, dessa expressão, que essa estrutura, ao ser exigido dela, ela tem uma reação específica. Seria esse o caminho. Só abrir aqui o chat, que se alguém for falar alguma coisa, eu consigo enxergar. Eu é uma piada, né? De vez em quando eu ponho óculos, quer dizer, para eu conseguir enxergar direitinho ali, eu preciso do óculos. Deixa eu ver aqui quem quer. Ou olhar bem de pertinho, né? Ah, tá. Bom, não tem pergunta. Se tiverem perguntas, vocês dão um toquezinho se eu deixar de ver ali. Mas, então, assim, perceberam essa questão? Então, o que eu começo a ter aqui é uma perversão que foi construída na infância, é natural que seja construída na infância, todo esse caminho foi construído, e agora o adulto carrega esse comportamento perverso dentro dele. Só que ele carrega como uma alegoria, como uma pimenta, como algo que melhora ou não, ou carrega como um jeito de ser. Mas o que eu não posso, como psicanalista, é confundir. Maldade não é perversão. Perversão são atos que desconsideram o outro, são incapazes de perceber no outro. Mas o dó começa a perceber, começa a nos trazer a discutir algo ligado à questão edipiana. Então, ele vai dizer assim, que a identificação fálica, né, não vamos perder, todas as vezes que eu ouvi a palavra fálico, diz respeito a... Esse pincel já era, né? Deixa eu ver esse. Também já era. É esse mesmo. Cor de mertiolate. Ao desejo. E toda vez que eu falo do desejo, eu digo respeito à falta. E toda vez que eu falo do fálico, do desejo e da falta,
eu me refiro a um momento em que isso começa a surgir, que é no Édipo. Então, assim, a coisa está muito concatenada, muito vinculada. Então, assim, voltemos à questão, a dialética edipiana, onde a identificação fálica inaugural é colocada em questão pela intrusão de um pai imaginário, já discutimos isso, não interessa o pai real, mas interessa a essa construção o pai imaginário, que depois se torna o pai simbólico, né, fantasmado pela criança. Então, não é o pai real pode ser um banana, ou pode ser uma pessoa muito forte, não é esse. O pai que, ao ser informado pela mãe que ele existe, como interditor e não como pai em si, essa informação cria um fantasma, um imaginário, porque agora a criança teoriza, cria um mito sobre sua história, sobre como ela não pode enfrentar esse pai, né, fantasmado pela criança, como objeto fálico, rival de si própria junto à mãe. Então, é feito, isso a gente já falou várias vezes, né? Só para a gente deixar isso muito claro, todas as vezes que eu falo dessas situações do imaginário construído, eu me lembro disso, né? Então, eu tenho aqui a criança, vamos chamar de C mesmo aqui, né? Essa criança, no seu vínculo com a mãe, quando a mãe nomeia a existência do pai, o pai interdita o relacionamento com a mãe. A criança, ao ser interditada pelo pai, ela procura saber quem é esse pai. E aí ela constrói identidade com ele. Isso é uma perspectiva edipiana. Eu construo identidade com o interditor para ser tão forte quanto ele. Então, esse é o processo edipiano natural, que a gente sempre fala aqui. Então, eu tenho, por existir um processo interditado, eu recuo, porque se eu enfrentar, eu serei castrado. Então, eu vivencio a angústia de castração. Então, eu recuo, e ao recuar, eu falo, pera um pouquinho, por que ela gosta dele? O que ele tem? Como ele é? E aí eu crio minha identidade em relação a ele. Esse é um caminho natural. Só que ele vai dizer assim, nesse Édipo, esse pai aqui, ele é um rival. Se ele é meu rival no meu Édipo, o que acontece com uma estrutura em que dá conta de superar o rival? Então, ele continua dizendo assim, esse duelo fálico apresenta a seguinte particularidade, ele realiza a marca de uma ingerência nos negócios do gozo materno. Então, essa mãe que gozava do filho, o filho é dela, ela sente prazer com o filho, ela sente vontade de comer o filho de volta, é tudo para ela vive em torno desse filho. Essa mãe agora é interditada também por isso, porque esse diz assim, olha, você não é só do seu filho, você é meu também. Então, esse vínculo interdita o gozo da criança e da mãe. Isso é Édipo, já estudamos isso várias vezes. Então, ela realiza a marca de ingerência nos negócios do gozo materno. Perceba, o que está em foco, então? A mãe. E como a mãe vivencia esse fálico dela. De fato, a criança descobre, através da figura paterna, um concorrente fálico junto à mãe, como objeto único e singular do seu gozo. Então, ao mesmo tempo, a criança descobre correlativamente duas ordens de realidade que vão doravante interrogar o curso do seu desejo. Então, em primeiro lugar, duas ordens são estabelecidas nessa figura como um todo. Em primeiro lugar, acontece de o objeto de desejo materno não ser exclusivamente dependente de sua própria pessoa. O que a criança descobre? Enquanto não existia, isso tudo para vocês entenderem a gênese da perversão, tá? Enquanto isso não existia, vocês estão conseguindo ver? Está dando para ver, né, o desenho, apesar do pincel ser laranja? Eu estou vendo, acho que consegue enxergar. Mas enquanto não havia uma interdição, a mãe era tudo para a criança era tudo para a mãe. Então, o gozo da mãe,
a vivência da mãe, né? A intersecção entre eles era assim: eu sou tudo para minha mãe. Agora, o que começa a acontecer? Quando a criança localiza que a mãe tem alguém que não é só ela, fala, opa, eu não sou tudo para a mãe. Eu tenho, vamos brincar aqui, eu tenho 50%, e outra pessoa aqui tem 50%. Então, olha, eu não sou o desejo completo da minha mãe. Isso traz para essa criança uma sensação de vazio. Fala, eu só sou 50% do desejo da minha mãe, eu só sou uma parte do desejo da minha mãe. Então, essa criança agora começa a precisar resolver isso de falta a ela algo. O que falta? Então, por conseguinte, essa nova disposição abre para a criança a expectativa de um desejo materno que seria potencialmente outro, diferente daquele que ela tem por ele. Quer dizer, então eu não preencho tudo que se exige. Existe algo que me falta. Percebe a falta sendo criada? Claro que isso é metáfora, claro que isso é uma fantasia criada, e é uma fantasia que a gente consegue perceber no corpo acontecendo por conta da figura do pênis, da criança. Por quê? Porque no corpo é isso que está acontecendo naquele momento. Então, se o Édipo acontece de 3 e 5 anos, qual parte do corpo da criança está em foco naquele momento? É o pênis, então ele tem uma figura, ele tem uma expressão, ele tem uma imagem. Então, essa imagem vincula, lembra, o nosso inconsciente trabalha com imagens, com representações. Então, isso cria o que é chamado de imago, uma representabilidade. Então, o primeiro ponto é isso, a criança se percebe em falta. Em segundo lugar, a criança descobre que sua mãe, como uma mãe ausente, opa, mas espera um pouquinho, se a minha mãe me dá atenção, mas minha mãe também dá atenção para outra pessoa, então ela é ausente, ela não é tão presente. A criança vai ter que lidar com a falta da mãe, porque a mãe também tem outra pessoa. Conseguem perceber o que vai acontecendo nessa fantasia da criança? Uma mãe ausente, ou seja, uma mãe que em nada satisfaz a criança, identificada com o objeto que acredita ser o único objeto de desejo, portanto, com o falo. Então eu fico 50%, estou brincando com a quantidade, tá? Fico 50% vazio, já que a minha mãe é tudo para mim. Então, nesse terreno da dupla ocorrência, a figura do pai entra nesse contexto como um registro, que não pode ser outro senão o da rivalidade. Então, a criança fala, eu tenho um rival. Aí surgem duas expressões que constituem a perversão. A primeira é, bom, já que eu tenho um rival, então, a partir dessa construção, se eu tenho um rival, um desafio é posto. Tá? Essa é a primeira coisa estabelecida. Para eu compreender a mente de um perverso, eu tenho que entender que ele lida com desafios. Se você um dia estiver orientando uma pessoa que tem parentes, pais, filhos, cunhado é bom para ser perverso, tá? Deixa os meus cunhados escutarem isso. Eu também sou cunhado de alguém, né? Mas, assim, no trabalho, chefes, colegas de trabalho, e você perceber requintes, comportamentos perversos, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: se você for um desafio para ele, ele te derruba. Esse é o projeto dele. Então, assim, o caminho para fugir de perversos é não esteja na frente deles. Saia do caminho deles. Tem um livro que chama-se Psicopatologia do Cotidiano, bem interessante. Os psicopatas do cotidiano, desculpe. Psicopatas do cotidiano. Eu tenho esse livro, se eu tinha, eu emprestei. Se já me devolveram, eu tenho. Eu tenho que descobrir qual verbo que está, qual tempo verbal que vai ser o correto ainda. Mas nas psicopatia do cotidiano, psicopatas do cotidiano, você vê as pessoas que a gente encontra na sociedade que farão mal para a gente, num processo de sermos desafiados. E aí mostra como fugimos disso. Só que no Psicopatas do Cotidiano, ele não está falando do psicopata perverso por excelência, mas das pessoas que adoeceram mentalmente, adoeceram nas emoções e podem nos fazer mal.
É bem interessante isso. Mas o primeiro ponto que é postulado aqui pelo Joel é a questão do desafio. Ó. Reencontramos a pista dessa rivalidade, mais tarde, sob a forma de um traço estrutural estereotipado na perversão. Todo perverso vincula-se ao desafio. Dá uma pausa, coloca aí parêntese. Qual é a paixão do obsessivo? Do que o obsessivo gosta? É interessante porque o obsessivo gosta do desafio. Eu só estou mudando as aqui para eu deixar o chat mais perto de mim, que alguém falou alguma coisa. Para não precisar me aproximar o rosto. Qual é a paixão do obsessivo, pessoal? É o desafio e o controle, né? Desafio. O controle é posto por conta do desafio. Isso é curioso a gente observar. Então, eu tenho o desafio, que é algo de uma estrutura perversa, mas que toca no obsessivo. E é por isso que eu tenho que tomar cuidado quando eu faço uma avaliação simplesmente pelo sintoma, porque esse sintoma também será do obsessivo. Mas para o perverso, como o perverso não passou por essa questão edipiana, tá? Então, se eu tenho aqui a criança, a mãe e o pai, né? O perverso não foi interditado pelo pai. O pai não deu conta. O pai não foi forte o suficiente. Mas é o pai que não foi forte? Não. Lembra? Não é papel de pai, é função de pai. E a função paterna não foi nomeada suficiente para separar isso aqui. E aí essa criança cria uma coisa que a gente chama de simulacro, factoide, uma farsa. Finge aceitar para invalidar. E aí vem o caminho do perverso. O perverso topa o desafio para transgredir. O neurótico topa o desafio para recuar. Por que ele recua? Por que o obsessivo recua? Porque ele reconhece que ele está diante de alguém que tem força superegóica. Uma força edipiana. O perverso transgride isso. A Sinara colocou assim, no caso de segundos filhos, isso se acentua porque, além de dividir a mãe com o pai, divide também com os irmãos. Joel aborda também a relação da ordem do nascimento e os impactos dessa percepção da atenção da mãe dividida com outros irmãos, além do pai. Sinara, ele não trabalha esse tema, até onde eu me lembro, mas na questão edipiana, lembra, o pai não é uma pessoa, o pai é imaginário. Então, o que vai acontecer? Os irmãos poderão carregar a figura mítica edipiana. Então, por exemplo, uma criança que nasce, quando ela está com seus 3 anos, se ela tem um irmão mais velho que ela, ou mais novo, tanto faz, esse irmão terá a força edipiana no sentido de interditar. Muitas vezes é o irmão que nasceu. E muitas vezes é um irmão mais velho que cuida dela. Então, a força edipiana será de qualquer um. Lembra, porque o Édipo é construído a partir do imaginário, de alguém que exerce função de pai. Esse seria o caminho. Então, os irmãos entram nesse pacote, sim, com certeza. Tá? Mas isso já dentro da própria discussão psicanalítica sobre isso. Ok? Pronto, acho que eu acertei o formato das coisas que eu tenho que ter aqui. É que eu estava com uma tela aqui, outra aqui, e era o oposto, né? Deu um tilt no meu cérebro hoje. Então, com o desafio, somos irremediavelmente levados a encontrar esse outro traço estrutural. Quer dizer, se eu tenho um desafio posto, eu tenho um segundo passo dado por alguém que não reconhece o desafio. Se eu tenho um desafio posto, deixa eu apagar o triângulo. O desafio me conduz a um outro passo, que é a transgressão. Então, o que é isso? A transgressão como seu complemento inseparável. Para o perverso, ele aceita o desafio desde que ele consiga superá-lo. Então, trata-se, com efeito, para a criança, de antecipar um universo de gozo novo atrás dessa figura paterna que lhe parece como radicalmente estranha na medida em que ela supõe como um universo de gozo
que lhe é interdito. Então surge um universo para ela que se opõe ao gozo da mãe. E aí vem o que você falou, Sinara. Pode ser irmão? Pode ser irmão, sim. Tem razão de sua economia psíquica particular. O perverso, que não teve a interdição posta, mas ele desafiou e supera, encontra-se subtraído a esse direito ao desejo e permanece imperativamente fixado, aí a fixação do perverso, em uma gestão cega na qual não cessará de procurar demonstrar que a única lei do desejo é a sua e não a do outro. Enquanto o neurótico e o psicótico a gente vai ver no outro encontro também, né? Mais para frente. Mas enquanto o neurótico, por medo de perder o que tem, aceita o interdito, olha, ele não é castrado. A figura do castrado é outra. Ele é alguém que tem medo da castração. Então, ele recua. O perverso, ele enfrenta e ele tenta montar, o tempo todo dizer, a lei, quem manda aqui sou eu. Então, isso permite compreender melhor os diferentes expedientes do funcionamento perverso e os traços estruturais que vão caracterizá-lo. Então, nós temos aquela criança com transtorno opositivo carregando exatamente requintes, vínculos de perversão. Não estou dizendo que as crianças que têm transtorno opositivo, que são diagnosticadas com transtorno opositivo, que tem TOD, né? Não é o TOD chocolate, nem meu cachorro, então não são essas crianças, elas estão utilizando de requintes da perversão. Então, qual é o único limite, qual é o único remédio que pode ser dado a quem usa desses requintes? O limite. Ele precisa de um limite. A título desses traços estruturais, mencionemos logo o desafio e a transgressão, que constituem as duas únicas saídas para o desejo do perverso. Não esqueçam da economia que é montada na psique. Então, eu tenho um corpo, eu tenho uma mente, e no atrito do corpo e da mente eu gero uma coisa chamada pulsão. A pulsão pulsa. A pulsão vai para frente. A pulsão só busca uma coisa. É a única coisa que ela busca: satisfação. Bom, satisfação pela metade, meia boca? Não. Satisfação completa. Essa é a busca da pulsão. Quando nós construímos o nosso inconsciente, isso acontece no édipo, essa pulsão, boa parte dela é resolvida dentro do próprio inconsciente, né? Então, o próprio inconsciente começa a se resolver nisso. Parte escapa. E, ao escapar, criam o desejo. Por que escapa? Elas revelam uma falta. Elas não foram resolvidas. Então, nessa falta pulsional, eu tenho algo que precisa ser satisfeito. Como é que o perverso se satisfaz em tudo? Desafio, transgressão. Ele quer o que ele não tem, porque o que ele tem, ele não precisa mais querer. Então, à sua maneira, o perverso reconhece o real da diferença dos sexos, e aí ele vai fazendo um link. Lembra por que eu expliquei no comecinho da aula para vocês? Por que a psicanálise vincula tanto a questão da sexualidade? Porque perverso e atos de perversão, todos os seres humanos são capazes de atos perversos. Mesmo em nossas fantasias, carregamos perversão. Você pode estar conversando com uma pessoa, a pessoa te provoca, você olha assim. A gente vê isso nos filmes, né? Aquele filme A Sogra, é interessante, um quadro onde a nora e a sogra estão conversando, aí de repente a nora pega a sogra, pega a cabeça da sogra, começa a bater na mesa de centro da sala, bater, até matá-la praticamente. Aí ela acorda, porque ela só está viajando na mente dela. E aí, quer dizer, para mostrar assim, todos nós, em algum momento, a gente fala, nossa, como eu queria matar essa pessoa. Ela podia levar um tombo. Isso são atos de perversão. Agora, depois a gente vai, como eu sou, né? Como eu sou mal. Pelo amor de Deus, Deus me perdoe. Quer dizer, todas são formas neuróticas de lidarmos com desejos infantis de perversão. Então, à sua maneira,
o perverso reconhece o réu, a diferença dos sexos, questão edipiana, cuja principal quer que essa diferença seja precisamente a causa significante do desejo. O perverso esforça-se, assim, por manter o risco de uma possibilidade de gozo que poderia fazer a economia dessa causa significante. Então, na perversão, eu tenho uma destituição das diferenças sexuais. Não é das diferenças entre homem e mulher no sentido social. Essa discussão de gênero, esvaziada de conceitos, de fato, e carregada de política. Não, não é isso. É a discussão edipiana. Então, quando surge um grupo de psicólogos que se atrevem a tentar minimizar as diferenças da sexualidade, eles não estão percebendo que eles estão mexendo com a matriz daquilo que nós chamamos de civilidade, civilização e construção edipiana. A criança precisa se definir quem ela é e quem ela não é. Então, quando você coloca para uma criança que ela não sabe se ela é homem, se ela é mulher, sabe essa discussão que a gente sabe hoje, que é muito ligada à politização de um tema tão importante, para a formação do sujeito ela é importantíssima, porque eu só me construo no Édipo, na falta na castração, na identidade, se eu reconhecer o outro como não sendo eu. Então, o menino precisa se localizar como menino para ter medo de se tornar menina. Ele precisa disso para construir o simbólico dele. Vocês perceberam a interferência que tem? Então, nós temos hoje uma sociedade muito, muito marcada por crianças perversas ou psicóticas. Porque lhes é negada, está sendo negada para essa geração mais nova, a diferença sexual que precisa ser apresentada como diferença na visão dessa criança. Ninguém está falando sobre as relações homo-hétero. Não, não é isso. É a necessidade que eu tenho de marcar a questão da sexualidade por conta da diferenciação entre os sexos, e não entre essa discussão de gêneros. É bem complexo isso, é bem intrincado, e a psicanálise tem um ponto passivo sobre isso. E qual é o ponto passivo dela? Eu preciso me construir em oposição a alguém que eu não sou. Eu não sou construído por não saber quem eu sou. E quando você pega uma criança e diz assim, eu não sei se ele é, se ele não é, aí ele vai decidir quando crescer. Eu estou negando a ela, não é sexualidade, eu estou negando a ela sanidade mental. E essa criança não terá capacidade de ter identidade própria quando adulto. Então, nessa provocação incessante, que aí vem aqui, voltamos para a história da satisfação completa, que busca o desejo se escora na falta, e a falta se escora no fato de eu não ser aquilo de eu não ser algo e por isso então buscá-lo. Olha, eu não ser algo e por isso buscá-lo, eu não ter algo e por isso buscá-lo, essa base do desejo, nessa provocação incessante que é a sua, assegura-se ele, assim, de que a lei está certamente lá e que ele pode encontrá-la. Olha, o perverso, diferente do que a gente vai ver como psicótico, ele reconhece a existência da interdição. Mas ele reconhece para derrubá-la. Eu vou superar esse limite. Eu não vou aceitar o limite. Gente, é tão triste você perceber que muitas vezes é construído esse comportamento perverso. Não estou dizendo que isso se gerará necessariamente uma estrutura, mas algumas vezes por consequência sim. Mas quando alguém coloca postula a existência de um corpo que eu não quero e vou fazer um outro corpo, é complicado, porque isso é perverso. Eu não aceito os limites da minha própria biologia. Aí eu sou homem, mas eu não quero ser homem, então eu aceito que eu sou homem exatamente para negá-lo. É diferente da postulação psicótica, onde nem corpo tenho. Eu tenho um corpo que o outro quer que eu tenha. Isso é psicose. Mas na perversão, e os dois são parecidos em certos pontos, vocês vão perceber isso no futuro, porque por conta do interdito que não aconteceu, mas na estrutura perversa, o interdito é reconhecido para ser rompido.
Esse é o objetivo. Então, nesse sentido, a transgressão aparece como elemento correlato inevitável do desafio. Não há meio mais eficaz de assegurar a existência da lei do que o de esforçar-se por transgredir. Gente, isso me lembra demais o direito. Esse caminho que nós vemos, a lei, os nossos juristas, os nossos supremos, essa coisa toda de você tem uma lei, agora eu vou procurar a brecha dessa lei. Então, nesse sentido, eu tenho no direito brasileiro, talvez mundial, mas no direito, a figura do perverso acontecendo o tempo todo. Não há meio mais eficaz de se assegurar da existência da lei do que o de esforçar-se por transgredir as interdições e as regras que a ela se remetem simbolicamente. É como se, por exemplo, eu sei que eu não posso fazer isso, mas eu vou arrumar um jeitinho de poder fazer. Tem um jogo judaico interessante, não é jogo de jogar, não, mas uma forma de lidar, uma forma perversa de lidar que é interessante. Havia um costume, não é bíblico isso, mas havia um costume daquele povo, que era dizer assim, qual era a jornada de um sábado. Então, para o judeu, no sábado você não podia fazer nada. Então, assim, o sábado era o sabá, descanso completo. Então, eles até nem cozinhar algo novo não podiam. Então, eles faziam a comida no dia anterior e comiam aquela comida que já estava feita. E eles tinham um espaço de andar. Quantos metros pode-se andar? Eles chegaram a esse literalismo da lei. E nesse literalismo, eles diziam assim, bom, existe a jornada de um sábado. Então, eu não sei, não me lembro qual é o tamanho da jornada de um sábado, mas vamos supor, vamos brincar aqui que seja 1 quilômetro, 1,5 quilômetros. Então, agora imagine que você tem o seu sítio, um parente que mora a 3 quilômetros de distância. Ó, dá duas jornadas de um sábado. Então, no sábado, você não podia visitar essa pessoa, por quê? Porque ela dá 3 quilômetros. Então, o que a lei daquele grupo colocava? O costume. Só pode andar a jornada de um sábado. Bom, os espertinhos fizeram o seguinte, a mesma lei dizia assim, que a jornada do sábado era contada a partir da sua residência, mas você podia ter várias residências. Então, o que eles começaram a fazer? Eles tinham a casa deles, e no meio do caminho eles colocavam uma tenda, objetos deles. Eles tinham outra casa também. Então, eles podiam andar até essa casa, percorrer a jornada de um sábado, tomavam uma aguinha, né? E andavam mais uma jornada de um sábado, porque eles dobravam isso. Então, assim, isso, gente, é perversão. Eu entendo os limites da lei para, entendendo os limites, burlá-lo. É por isso que o perverso parecerá aceitar os limites da lei. E é por isso que o perverso, cometeu um crime, é preso, ele será exemplar, porque ele sabe os limites que estão ali. Ele vai tentar driblar o sistema. Ele não vai transgredir, ele vai driblar. Percebe a diferença? Uma coisa é eu transgredir, eu erro. Outra coisa é eu tentar enganar. Ele faz esse caminho de engodo, de engano. Então, é no deslocamento da transgressão das interdições que o perverso encontra a sanção, ou seja, o limite referido metonimicamente à interdição do incesto. Então, quando o perverso... Mônica, eu estou aqui pensando você lá na faculdade, na coordenação, o quantos de alunos você deve identificar com atos de perversão. Não são perversos. Com atos de perversão, de driblar. Não, professor, a data da prova é essa, mas eu esqueci, é o calendário tal, quebrou o carro, sabe? Tudo mentira. Eu pensei nisso, Orlando. E o pior é que eu tenho muitos professores assim, porque eu não, assim, os alunos a gente ainda entende, né? Mas se você visse os professores, eles são muito mais especializados. Tentando dar nó em pingo d'água, né? Sim. Atos de perversão. Percebe? É por isso que a gente tem que entender que o perverso, ele terá atos de perversão, mas o neurótico fará atos de perversão também. Isso não o torna perverso. E percebe o problema que nós temos? Eu gostaria que vocês assistissem, os que tiverem estômago, voltamos para a história do estômago, assistissem a série Mind Hunters. Porque em Mind Hunters você vai ver 2 psicólogos do FBI que vão visitar o presídio para entrevistar os psicopatas.
E aí você vai perceber que a lógica deles não é a nossa lógica, mas é a lógica de, ao identificar o limite, eu o supero. Quanto mais o perverso desafia, ou mesmo transgride a lei, mais experimenta a necessidade de se assegurar ter ela realmente origem na diferença dos sexos e na referência à interdição do incesto. E é nesse sentido que o perverso também não terá o conceito de masculino e feminino. Ele será o que ele quiser ser. Ele será também o órgão genital da própria mãe. Ele é um Deus, uma construção. Então, nessa teorização, ele não possui limites, ele possui limites para serem ultrapassados. Gente, isso é cativante, no sentido que nós começamos a perceber que os perversos são extremamente eficientes. Por que eficientes? Quando você diz assim, olha, você não tem limite, supera, ó o coach, né? Supera, você não nasceu para ser cauda, mas para ser cabeça, você vai vencer, não põe limite para você. Isso é bonito para uma estrutura neurótica. Mas se você falar isso para um perverso, você está dizendo que ele tem direito de ser trator e passar por cima de todo mundo, porque o perverso não tem valores internos. Então, se você chega para o perverso e fala assim, você não tem limite, eu falo, então eu posso matar, eu posso roubar, eu posso estuprar, você quer alguém, desde que eu seja esperto o suficiente para driblar o sistema, eu posso ter a pessoa, eu posso ter a riqueza, etc. Isso é perversão. Então, a perversão, ela carrega uma expressão nova, eu trago para vocês aqui, e ela se chama assim, denegação. Ou eu posso também chamar de renegação. Eu brinco com isso aqui. Só que não. Eu tenho limite. Ok, só que não. Eu nego esse limite. Mas eu não nego negando. Eu nego executando. Então, a denegação, a renegação, mesmo em si, tem essencialmente como objeto a questão do desejo da mãe pelo pai. Nesse sentido, é, antes de tudo, uma denegação da diferença dos sexos. Então, quando a criança percebe que a mãe também deseja o pai, tem alguém que tem essa função de interdição, ele finge acreditar, mas ele nega. Não, ela não tem alguém, porque eu sou tudo para ela. Então, ele cria aqui a figura do simulacro. Simulacro é uma arma falsa. Uma criança está assaltando um menor de idade, ou um adulto assalta, um assaltante assalta com um simulacro, uma arma falsa. Então, nós temos o simulacro como algo que não é o que diz ser. Então, Freud indica que essa renegação não pode se fundar senão, olha, perceba isso, na medida em que o perverso reconhece, de uma certa maneira, esse desejo da mãe pelo pai. Então, de certa forma, ele reconhece o desejo da mãe pelo pai, então ele identifica como é o desejo da mãe pelo pai, e aí ele simula ser o desejo da mãe pelo pai para dizer à mãe quem ela deve desejar. Então, uma coisa não pode ser denegada, senão porque algo já se sabe previamente. Essa é uma das provas que a psicanálise traz, de que, de fato, o perverso reconhece o interditor, reconhece que ele interditaria, só que o invalida, se torna mais forte que ele. Então, o perverso, e no confronto com a lei do pai, ele a reconhece, mas denega. Isso está no capítulo 7, onde o Joel Doyle vai falar sobre o perverso e a lei do pai. Então, no perverso, a problemática da denegação se organiza de modo diferente. A denegação, o que é isso? Bom, vamos definir. Denegação é um mecanismo de defesa em que o sujeito se recusa a reconhecer como seu um pensamento ou um objeto que foi anteriormente expresso conscientemente. Denegar, então, é negar a realidade. É uma forma de se proteger contra algo que pode gerar dor ou sofrimento. Então, aceitar a existência de um interditor para uma estrutura perversa é angustiante e, por isso, ele não a tem.
é angustiante. Ué, Orlando, mas a angústia não existe na estrutura neurótica? Por isso ele não a tem. Então, o que ele faz? Ele finge. Ele esconde as unhas. Ele fala, ok. E ele vai fazer de tudo para dar o bote, para trazer limites. Ele vai testar os limites. Enquanto na histeria, na neurose obsessiva, é a posse imaginária do objeto fálico que é desafiada, nas perversões, fundamentalmente, a lei do pai. Então, o que é fálico para o perverso? O que falta ao perverso? Aquilo que foi posto em desafio. Então, assim, enquanto você vê para o neurótico o falo buscado como a questão do desejo, e o desejo se escorando na falta, e a falta que nesse ponto se escora no objeto A, no desejo pela mãe, e pelo olhar da mãe, por aquilo que representa, no perverso eu não tenho esse falo, mas eu tenho posto um desafio de ter. E o desafio de ter, ele surge porque, ao invés de falo, eu tenho a construção de um rival. Porque eu tenho a mãe. Eu tenho um rival, eu enfrento, então a mãe é minha. Então, é sempre desse ponto de vista que se deve compreender que o pai faz a lei para a mãe e para a criança. Então, isso é Lacan, tá? Ele diz assim que a criança e a mãe são salvos pela interdição da lei do pai. Olha, não é o pai. Isso a gente falou na aula passada e eu só refalo de novo. Não é a figura do pai, né? A Sinara colocou aqui esse gosto pelo desafio e expansão além das fronteiras é a marca do mundo empresarial. É bem isso, exatamente. Então, assim, de onde é que nós tiramos esse impulso? Do nosso comportamento perverso. Então, isso para uma estrutura neurótica não tem problema. Você está pegando algo que existe ali e adequando, né, colocando em regras. Mas isso para uma estrutura perversa é você jogar álcool na churrasqueira. Vai ter explosão. Vai ter explosão. Por quê? Porque você está dizendo para uma pessoa que gosta de desafio que ela não tem limite. Então, você está impulsionando ela. Então, nós temos ainda então, ainda nessa construção, dessa percepção, o desafio da lei do pai, no perverso, situando-se essencialmente na vertente da dialética do ser. E aí temos posto uma discussão que a gente sempre traz, né? Ser, poder, falo. Enquanto está acontecendo isso aqui, eu tenho a criança sendo o falo. Sendo o falo. Quando acontece o processo da interdição, a criança percebe que ela tem o falo, mas ela não é. Por que ela não é? Porque tem outro falo, que é o pai. Mas na estrutura perversa isso não acontece. Por quê? Porque essa criança, na estrutura perversa, ela não reconhecendo o interdito, ela também não vai se reconhecer como sendo falo, mas ela constrói o falo. Ela constrói o falo para a mãe. Ela não reconhece a mãe como mulher feminina, mulher sexualmente, com a ausência do pênis, do falo. Mas ela reconhece na mãe alguém que tem o pênis que é dela. Ela criou, ela é criadora disso. Então, olha, no obsessivo, como no histérico, o desafio concernendo a posse do objeto fálico se situa em contrapartida na alternativa do ter ou não ter. Essa primeira classificação, todavia, não é bastante precisa para que seja clinicamente operatória. Então, devemos insistir no caráter imperativo segundo o qual o perverso fará intervir a lei do seu desejo. Lembra qual é a lei do perverso? Não é a do pai, é de si mesmo.
ou seja, como única lei do desejo que ele reconhece, e não como desejo que estaria fundado na lei do desejo do outro, que é inaugurado pela lei do pai. Observa bem. Lembra que eu sempre falo para vocês, busquem no paciente, busquem em si mesmo, não o sintoma, mas o desejo. Eu entendo uma estrutura a partir do desejo. Enquanto o desejo do obsessivo é o desejo do outro, que é trazido para dentro de si e é trazido como se fosse o próprio. Então, eu tenho o obsessivo como escravo do outro. Então, nós chamamos o desejo do obsessivo como a dialética do escravo. Essa é a definição que depois a gente vai ver sobre o obsessivo, tá? Então, eu tenho o desejo do obsessivo como o desejo do outro que é trazido para dentro de si como se fosse próprio. E é por isso que a questão superegóica do obsessivo é muito forte. Enquanto eu tenho no histérico a adivinhação do desejo do outro, mas ele não se torna escravo, mas ele manipula o desejo do outro e adivinha o que o outro deseja, ele faz esse caminho. No perverso, o desejo dele é ele mesmo. Aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, então as relações são relações vinculares. Aqui eu tenho ele desejando a si mesmo, é a lei dele, ele propõe a lei, ele diz o que é certo. O perverso fará intervir a lei do seu desejo, ou seja, como única lei do desejo que ele reconhece. E não o desejo que estaria fundado na lei do desejo do outro, que é inauguralmente a lei do pai. Então, permanentemente, o perverso esforça-se para então desafiar essa lei do pai com tudo aquilo que ela impõe, enquanto falta a simbolizar. Então, assim, todas as vezes que o pai se posta como lei, o desafio, eu vou dar conta de fingir que acreditei, mas vou burlar, desafiando essa lei. Ele recusa, em definitivo, que a lei do seu desejo seja submetida à lei do desejo do outro. O perverso põe, então, em ação duas opções. De um lado, ele vai criar a seguinte situação. De um lado, a predominância da lei do seu desejo como única lei possível do desejo, e, de outro lado, o desconhecimento da lei do desejo do outro, como a que viria a mediar o desejo de cada um. Então, para o perverso, não há uma lei universal, não há uma lei paterna, é a lei dele que vale. Todo gozo perverso se constitui nesse espaço entre os dois, sustentando-se numa mesma estratégia impossível, mas cujo interesse essencial é o de suscitar junto a um terceiro a convicção de que talvez ele não o seja. Quer dizer, eu não consigo criar o vínculo, não reconheço o outro, e possivelmente, por não reconhecer o outro, os valores do outro não têm relevância. Então, o que eu faço? Os desejos, né? Os desejos, aqui, vocês acho que não estão vendo essa parte que eu... Opa, aqui. A câmera deu uma viradinha, né? Então, eu começo a ter, então, o desejo como sendo o dele mesmo. Ok? Bom, o perverso, pois, é levado a colocar a lei do pai e a castração como limite existente para melhor demonstrar em seguida que ela não é um limite. E, nesse sentido, de se poder sempre assumir o risco de ultrapassá-lo. O perverso tira, efetivamente, todo o benefício voluptuoso do seu gozo, e nessa estratégia de ultrapassagem, para isso, é necessário, evidentemente, um cúmplice imaginário ou real, isso é, uma testemunha ofuscada pelo truque fantasmático em que o perverso se encerra frente à castração. Perverso precisa de público. Perverso precisa que o outro o veja e reconheça a sua própria autoridade. Então, o perverso, você não vai encontrar um perverso sozinho. Ele terá seguidores, ele terá pessoas que servirão a ele, que reconhecerão nele alguma autoridade. Ele precisa disso. Então, dentre esses testemunhos potenciais, a mãe constitui o protagonista, se não inaugural, pelo menos privilegiado. Lembra?
de onde é que vem a origem da noção de tudo isso? De onde vem a origem da compreensão de que o perverso precisa que alguém o veja? Na minha construção narcísica, eu construo o outro, a imagem do outro. E ao construir a imagem do outro, eu me construo como pessoa vista. Até aqui, o perverso constrói sua história. Porém, lembra que no esquema lambda de Lacan, eu simbolizo a existência de um outro, só que o perverso, o que ele faz? Esse A não é do outro, esse A é um simulacro de si mesmo. Então, ele não é esse A do outro, ele é o fantasma desse aqui. Então, o que está posto como autoridade na estrutura neurótica seria o outro da mãe. Mas na estrutura perversa, ele invalidou, ele superou, então ele pôs uma cópia de si mesmo como se fosse o pai. Então, ele não interdita o olhar dele sobre a mãe, ele busca esse olhar, porque ele constrói esse olhar dele sobre ele a partir de si mesmo. Então, ao invés de interditar, ele tem sempre essa distorção. Então, dentre esses testemunhos, a mãe constitui o protagonista. É por isso que vocês assistindo Precisamos Falar sobre Kevin, vocês vão ver que o desejo dele foi matar o pai e matar a irmã. Mas ele não matou a mãe. Ele queria que a mãe visse, assistisse. Ele queria ser visto. Se vocês assistirem o filme O Colecionador de Ossos, isso vai ficar bem nítido também. Paradoxalmente, a relação que o perverso mantém com a lei do pai se manifesta principalmente por um modo de relação específica para com a mãe e para além com todas as mulheres. Então, isso não é espantoso, tendo em vista que a renegação do perverso incide diretamente sobre a questão do desejo da mãe pelo pai, ou seja, coisas essencialmente inadmissíveis por excelência. As mulheres precisam olhar para ele. Ou os homens, aquilo que ele representar como outro, né, precisam olhar para ele. Ele se torna extremamente narcísico, ele precisa ser visto. E se você se tornar um obstáculo a isso, ele te derruba. Como era de se esperar, a renegação se faz acompanhar por construções fantasmáticas. Isso tem a ver com realidade? Não, é uma fantasia. É uma fantasia que está acontecendo. E se faz acompanhar por conclusões fantasmáticas que se elaboram a partir de certos materiais tirados das teorias sexuais infantis concernidos à castração. Voltamos à questão de que o perverso nada mais é do que um adulto fixado na sexualidade infantil. Então, a sexualidade do perverso será imatura, infantilizada. Os seus desejos serão sempre nesse... Como era de se esperar, a renegação se faz acompanhada de construções fantasmáticas que elabora a partir de certos materiais tirados da teoria sexuais infantis concernentes à castração. Então, como sabemos, trata-se sobretudo da ausência de pênis da mãe. Então, é situado... Em que tempo isso acontece? Que só se pode explicar pela castração que o pai lhe teria infligido. E esse elemento persistente das elaborações imaginárias infantis está na origem do horror particular da castração, que se observa em todo perverso. A Mayra estava assistindo Snowpiercer. Mais alguém assistiu essa semana Snowpiercer? Não. Não assistiu, mano? Esse Não. vale a pena, porque esse não é a história de um perverso, mas tem um perverso. Então vocês vão ver o dono do trem, um perverso ali, ele é clássico, né? E tem uma cena muito interessante, ele cria vínculo, ele trabalha um processo, tem uma cena da banheira, que é essa cena, assim, você fica assim, você não sabe o que pensar, porque ele chega para uma pessoa que está ali subjugada por ele, porque ele carrega uma áurea sabe, Jim Jones?
que leva a comunidade religiosa para lá para as Guianas e mata todo mundo ali. Esse padrão, o padrão tem outros personagens americanos que trazem esse caminho de uma aura de que são donos de toda aquela realidade. Então, no Snowpiercer, esse homem ele chega para o rapaz e fala assim: eu quero que você corte o pulso. E aí você fala: nossa, ele está pedindo para que o rapaz se mate, então ele quer que ele corte o pulso, e aí ele tira a roupa. Primeiro ele prepara um banho para ele, e o rapaz entra na banheira do chefão, né, toma um banho quente. Dentro daquela realidade, vocês vão ver que aquilo é um prêmio muito grande, porque não existe quase que banho ali, né? E ele entra na banheira da cabine desse comandante ali, desse dono do trem, e aí a hora que ele está tomando banho, ele pega e entrega a navalha. E aí ele também tira a roupa, ele entra na banheira e ele fica junto com ele. Então ele quer que o outro se mate ou se corte, e ele fala assim: eu fico com você, não vou te abandonar. Isso é extremamente perverso. É extremamente perverso. Essa cena, assim, é muito emblemática, é assustadora, né? Assustadora porque você percebe o quanto as pessoas estão ali seduzidas por esse contexto todo. Então, nós temos o horror maior na medida que é subentendido pelo fantasma de uma castração real. Esse seria o horror, uma castração real para acontecer. Então, qual é a única forma dele, de fato, não ser castrado? Se ele conseguir superar os limites ali impostos. E o limite ali é o limite do pai. Então, esse problema supõe uma dialética delicada entre diferentes elementos fantasmáticos, concernindo a castração da mãe e das mulheres. E esse outro elemento constituído pelo desejo da mãe pelo pai. No perverso, existe uma oscilação constante entre essas duas séries de materiais. Ou o pai carrega a responsabilidade de ter submetido a mãe à ordem do seu desejo, e ele lhe terá assim imposto essa lei iníqua do desejo, que faz com que o desejo seja sempre submetido à lei do desejo do outro, aquilo que eu tinha desenhado ali como o neurótico e o histérico, ou, pelo contrário, a própria mãe é faltosa por ter desejado o desejo do pai, e sobre ela, então, é que será projetada a acusação de ser cúmplice da castração, que não se colocaria se a mãe não estivesse comprometida com o pai do lado do seu desejo. Quer dizer, enfim, o pai ou a mãe são eleitos como vítimas dele, no sentido de que ele precisa superar. O pai não é suposto ter o que a mãe deseja, consequentemente, o perverso pode continuar a sustentar o fantasma de ser o único objeto de desejo que faz a mãe gozar. Então, ele é o único objeto que a mãe tem de prazer. Embora em psicanálise se fala de perversão apenas em relação à sexualidade, o sentido moral e ético ainda é marcado pelo conceito de perversidade. Percebe a diferença que ele vai trazer? Existe o conceito moral, né? Freud, em 1905, falando sobre a sexualidade, ele vai dizer assim: as perversões não são bestialidades nem degenerações no sentido patético dessas palavras. São o desenvolvimento de germes contido em sua totalidade na disposição sexual indiferenciada da criança. Quando eu vejo um perverso, eu vejo infantilizado, porque Freud consegue perceber que a perversão nada mais é do que imaturidade. E qual a imaturidade? Antes do Édipo. Outra frase do Freud: todos os psiconeuróticos são pessoas de inclinação perversa fortemente acentuada, mas recalcadas e tornadas inconscientes no decurso do seu desenvolvimento. Então, os meus desejos perversos foram recalcados. Por isso, suas fantasias inconscientes exibem um conteúdo idêntico aos das ações documentadas nos perversos. Por que nós temos nojo da perversão e, ao mesmo tempo, queremos saber tanto sobre ela? Porque ela carrega algo da nossa história. Que história? Pré-edipiana. Desejos pré-edipianos. Gente, se vocês assistirem Mindhunters, vocês vão perceber a crise que o psicólogo passa por isso, porque no momento que ele começa a ouvir aqueles psicopatas, um psicólogo abandona a cena, fica contra o outro, se sente enojado, e como o outro psicólogo, em nome do experimento que eles estão fazendo de ouvir os psicopatas, ele fica ali, de repente ele se torna agressivo,
se torna mais viril, mais forte, ele muda a vida sexual dele, ele muda a vida dele com a esposa, com a namorada, no caso ali, com as pessoas, por quê? Porque ele começa a descobrir dentro dele o monstro que ele também é. Então, o que a gente começa a perceber? O que nos separa do monstro que o psicopata é, nada mais é do que o Édipo. Bom, ok. Posto isso, quando o Édipo surgiu? 3 anos, de 3 a 5 anos. Então, significa que toda a monstruosidade que nós tivemos até os 3 a 5 anos de idade estão dentro de nós como monstros enjaulados, que se o superego for retirado, eles saem. Então, nós temos os nossos monstros que podem sair. Por isso, suas fantasias inconscientes exibem um conteúdo idêntico ao das ações documentadas nos perversos. Quanto mais asco e nojo eu tenho da perversão, mais o meu superego está sendo forte suficientemente para segurar aquilo que é meu desejo. Lembra, desejo não tem a ver com moral. E nós sempre julgamos o desejo, e esse é o erro. Assim, concluímos que a presença do ato perverso na vida sexual não implica a existência de uma estrutura perversa. Vou repetir. Tá? A presença do ato perverso na vida sexual não implica a existência de uma estrutura perversa. Isso é importante repetir, porque durante muito tempo, próprios psicanalistas achavam que os atos de homoafetivos ou de pessoas que tinham parafilias designavam, rotulavam aquela estrutura como de uma estrutura perversa. E o que está sendo dito aqui é não, não. Todos nós temos desejos perversos. O sujeito neurótico pode apresentar uma montagem perversa para a solução do problema edipiano ou como forma de evitar a dor psíquica, revelando com isso traços perversos. Aquilo que a gente já estudou sobre a sexualidade, que o homoafetivo e o heteroafetivo não são homo ou heteroafetivos porque nasceram assim. Assim, todo homo tem desejos hétero e todo hétero tem desejos homo. Seja homem, seja mulher. Mas o que diferencia um do outro? A escolha que ele fez em determinado trajeto, ponto da sua vida. E que escolha foi essa? Escolha identificatória. Quem sou eu? Na fila do pão? Também, né? Mas quem sou eu na fila da sexualidade? Sou masculino? Sou feminino? E ao fazer essa escolha, por fazer a escolha, eu nego que sou o outro para ter uma busca. Ao construir minha identidade, eu construo quem eu não sou e busco quem eu não sou. E a partir dessa matriz, vocês vão conseguir compreender a mente sexual das pessoas. Estava tratando de um paciente e há uma história da família desse paciente, não é do paciente em si, é um cônjuge, e nessa história familiar, o parceiro dessa pessoa começa a ter desejos homoafetivos. Ela flagra o esposo nesses desejos homoafetivos, de ver fotos, de ver cenas, e ela começa a sofrer com isso, porque ela começa a achar que o marido é homossexual. Então, quando a gente trabalhava esse tema na sessão, eu trouxe essa teoria de que todos têm desejos homoafetivos. O que diferencia um homoafetivo de um heteroafetivo é que o hétero decidiu não vivenciar seus desejos homo, e que o homo decidiu não vivenciar seus desejos héteros. E que o grande problema existe naquilo que a gente chama de narcisismo, perversão ou bissexualidade. O sujeito neurótico pode apresentar uma montagem perversa para a solução do problema edipiano, ou como forma de evitar a dor psíquica, revelando com isso traços de perversão. Eu finjo que reconheço o outro, finjo, mas não o reconheço. Eu finjo que decidi ser homem, mas não decidi. Eu decido se sou homem ou sou mulher. Né? Quando você vê o caso do Schreber, você vê ele tendo que delegar à figura uma autoridade divina, a desconstrução dele como homem para torná-lo mulher. A estrutura perversa, ele não precisa delegar a alguém, os valores são dele, então ele será o que ele quiser ser.
no trabalho clínico com pacientes perversos, deparamos-nos com manifestações hostis e desqualificadas que dificultam a nossa função de escuta psicanalítica. Quer dizer, se você tiver paciente com requintes, com padrões de perversão, eles vão ser questionadores opositivos, mas raramente nós vamos ver um perverso. Bom, nós conseguimos fechar o que eu queria passar para vocês como teoria. Tem uma escala chamada escala de Robert Hare, escala de Robert Hare, é um checklist de verificação para psicopatias. Observe, psicopatia. O perverso não precisa ser psicopata. Essa escala eu vou passar para vocês descobrirem se vocês estão incluídos ou não. Mas olha só. Perversão é diferente de estrutura perversa. Diferente, ok? Bom, perversão, estrutura perversa. As pessoas que têm uma estrutura perversa terão atos de perversão. E a pessoa que cometer atos de perversão, por lógica, vai cometer, então, atos de perversão. Então, o que diferencia é porque um fala de sua estrutura, os atos são ligados ao seu jeito de ser, e o outro fala de uma imaturidade ou de um mau caratismo. Quando eu venho com um questionário, esse questionário dirá respeito a uma estrutura e também poderá dizer respeito a atos. Essa estrutura não adoecida é normal, né? Ela não carregará problemas de psicopatia ou sociopatia, que é uma outra discussão interessante. Alguns teóricos dizem que não existem sociopatia. Durante muito tempo colocou-se a existência de sociopatia, porque diziam assim, os atos de maldade, de perversão, existem apenas no vínculo com a sociedade. Depois percebeu-se que, na verdade, não se tem atos de perversão apenas no convívio. Eles são internos da própria pessoa. Então, aquela pessoa não está adoecida por estar na sociedade. Então, só tomem cuidado com esses termos, porque esses termos, sociopatia, psicopatia, agora eu escutei o condutopatia, quer dizer, você vai ter um monte de nomes. Se estivéssemos em aula, vocês teriam tremido na base agora, né? É alergia. Espero. Mas, assim, esses atos de perversão, eles são formas que a medicina começa a tentar padronizar, diagnosticar. Ela precisa dizer o que é. E a psicanálise não tem essa pretensão. Então, você tem um questionáriozinho dessa escala. Então, assim, um teste clínico, uma entrevista a um potencial psicopata e classifica 20 critérios como comportamento sexual, promíscuo ou impulsividade. Então, cada critério sujeito é classificado em uma escala de 3 pontos. Então, você começa a dar pontuação de 0 a 3. 0 não se aplica, 1, o item se aplica um pouco, 2, o item se aplica definitivamente. Você dá essa pontuação, 0, 1 ou 2. Então, por exemplo, eu vou colocar aí você vai somar a pontuação. Se você tiver de 0 a 40, você vai ter uma classificação de 0 a 40. Qualquer um que obtém 30 pontos nessa escala, provavelmente é um psicopata. Opa, é um psicopata, então ele é uma estrutura perversa? Não. Não. Ele é alguém que está adoecido. E a gente tem que entender se é estrutural ou não. Isso é o que eu quero que vocês distingam aqui. Nós teremos pessoas diagnosticadas como psicopatas que talvez não sejam psicopatas. Não, desculpe, talvez não sejam perversos. E vocês vão ter pessoas que são normais e talvez sejam perversos. O teste, então, ele delimita o grau de psicopatia. Foi baseada nesse especialista, Robert Hare, e aí eu vou dizer para você, você tem, isso já dentro das perguntas, tá? Então, você tem excesso de brilho ou charme superficial? Você tem um excesso de autoestima? Por exemplo, 0, 1 ou 2, né? Você necessita de estimulação constante, não gosta de monotonia e tem propensão ao tédio. Você é um mentiroso patológico, daqueles que sente orgulho de enganar as pessoas. Você está sempre manipulando.
Você apresenta total falta de remorso ou culpa? Você possui afeto superficial ou sentimentos superficiais? Você é insensível ou possui completa falta de empatia? Você tem um estilo de vida parasita e está sempre tirando proveito dos outros? Você tem grande dificuldade em controlar suas atitudes? Você tem um histórico de comportamento sexual promíscuo? Você tem um histórico de problemas comportamentais na infância? Você não possui objetivos realistas a longo prazo? Você é excessivamente impulsivo? Você tem um alto nível de irresponsabilidade? Você não assume a responsabilidade por suas próprias ações, coloca sempre a culpa nas outras pessoas? Você tem muitas relações conjugais de curto prazo? Você tem um histórico de delinquência juvenil? Você já experimentou uma revogação de liberdade condicional? Você exibe versatilidade criminal? Então, assim, 0, 1 ou 2. Somou, deu 30, vai para a delegacia e manda te prender. Brincadeira. Vocês vão perceber que é difícil atingir 30 pontos aqui. Agora, o fato de atingir não significa que a pessoa seja... significa que a pessoa é uma pessoa que tem problema de caráter. E ele pode denunciar uma estrutura psicótica. Aí tem o Palomba, né, o Guido Palomba, que eu depois vou mandar um vídeo para vocês. E aí nós temos as classificações. Por exemplo, o F62, nosso CID-10, ele classifica como transtorno de personalidade antissocial ou transtorno de personalidade dissocial. Então, está lá no CID-10 como F60.2. Se o médico colocar isso no seu atestado médico, não entrega para ninguém, rasga e joga fora. Indivíduos com esses diagnósticos são usualmente chamados de sociopatas, segundo a definição do próprio CID-10, revisão. Tá? Então, por que sociopatas? Porque são psicopatas que estão atuando na sociedade. Transtorno de personalidade, então, caracterizado por um desprezo, a definição desse transtorno, desprezo das obrigações sociais e a falta de empatia para com os outros. Há um desvio considerável entre comportamento e as normas sociais estabelecidas. Vocês vão perceber que os brasileiros têm um pouquinho desse padrão. Bom, de onde origina essa estrutura perversa? Pessoal, é bem complexo, não é tão simplório. Porque nós trouxemos a questão edipiana. Né? Então, que nós vimos a formação de uma estrutura. É por isso que eu preciso que vocês compreendam bem esse caminho que a gente está percorrendo. O fato de se construir uma estrutura essa estrutura não determina como eu vou ser, mas determina como eu posso adoecer. A estrutura é aquilo que me dá condições de suportar a vida. Então, uma estrutura perversa, ela é uma estrutura pré-edipiana. Por que é pré-edipiana? Por que essa estrutura perversa não poderia ter evoluído numa estrutura pré-edipiana para a psicose, por exemplo? E ela vai para a perversão. Então, nós temos uma falha, aí nós temos um grande problema na falha materna, da função de mãe. Nós temos uma falha da mãe. Não é na mãe, é na função de mãe. Porque na função de mãe, é por isso que eu falei para vocês que, ao estudar a questão do autismo, a falha na função de mãe, eu tenho que ler mais, porque aí a gente começa a ter um problema. Quer dizer, nós temos o autista que não dá conta de compreender o outro. Não tem a questão da metáfora, não dá conta de se colocar no lugar do outro. O comportamento de alteridade está comprometido. Isso diante de uma estrutura autista. Então, os autistas são perversos? Não. E aí vem a discussão, será uma quarta estrutura? Será psicose? A gente vai ver isso muito no futuro, porque ainda tem que amadurecer até essa nova discussão que eu estou vendo agora nesses novos textos que eu falei para vocês. Mas olha, por que falha materna? Quando você assiste o filme Precisamos Falar sobre Kevin, vocês vão perceber que a mãe não traz a criança para ela, não constrói vínculo, não permite que a criança construa sua história com ela. Isso foi muito discutido não por Freud, mas pelos teóricos da teoria do apego. Então, vocês vão ter aqui o Bowlby, Bowlby, esqueci como é que escreve Bowlby, e temos o Spitz.
Não é o Spitz alemão, o cachorrinho, não, né? Mas nós temos aqui esses dois teóricos, o Bowlby e o Spitz, que vão trabalhar essa temática, essa discussão de que no primeiro ano de vida, olha, estamos falando de uma estrutura pré-edipiana, mas que parece que a marcação temporal dessa possibilidade é muito anterior ao Édipo. Quer dizer, para que essa criança não reconheça o pai e caminhe tudo isso que a gente viu até agora, depois se percebeu que tem um marcador anterior, onde, diferente dos psicóticos, cuja mãe criou uma aderência e engoliu, não houve essa aderência. Essa é uma discussão que está acontecendo ainda. Então, quando a gente fala de etiologia da psicopatia, a etiologia da psicopatia, nós não estamos falando da etiologia da perversão. Então, por exemplo, se eu olho ali na descrição do CID-10, do DSM-5, eu falo fatores etiológicos, está lá, fatores genéticos como ambientais, casos de abuso da infância, contribuem, não determinam, para o desenvolvimento de transtorno de personalidade antissocial. Um mecanismo possível é a agressividade impulsiva, relacionada com o funcionamento anormal do transportador da serotonina. Ele tem toda uma descrição biofisiológica, só que nós temos algo que acontece na psique dessa criança que ainda está em discussão. A psicopatia surge no tempo, com a exposição da minha estrutura, e ela não dá conta, ela dá conta com os recursos ali construídos. Aí vem as discussões se o que é o transtorno de conduta. Uma criança, eu já escutei, menininha é psicopata, isso não existe, né? Você não faz esse tipo de diagnóstico sobre criança, porque há uma construção. No DSM-5, eu vou ler para você, vou fechar nosso encontro aqui com a descrição do DSM-5, e a gente fecha, tá? O critério clínico do DSM-5. Para o diagnóstico do transtorno de personalidade antissocial, os pacientes devem ter desprezo pelo direito dos outros. Cuidado para vocês não acharem que todo político é psicopata, hein? Desprezo persistente pelos direitos dos outros. Desprezo mostra-se pela presença de mais ou igual a 3 dos seguintes fatores: desprezar a lei, indicado por atos repetidamente cometidos, que são motivos de detenção; ser enganador, indicando por mentiras repetidas o uso de pseudônimos ou ludibriar os outros por ganho pessoal ou prazer; agir impulsivamente ou não planejar com antecedência; ser facilmente... por essa ação impulsiva que acaba muitas vezes traindo o psicopata, tá, gente? Ser facilmente irritado ou agressivo, indicado por brigas físicas constantes ou agressão a outros; de forma imprudente, desprezam sua segurança ou a segurança dos outros; agir consistentemente de forma irresponsável, indicado por deixar um emprego sem planos para outros ou não pagar as contas. Então, vocês vão perceber que muitos bipolares se encaixariam aqui. Então, você tem aqui o critério de transtorno de personalidade antissocial, não é de estrutura perversa, mas o perverso tem tudo isso. Não sentir remorsos, indicado pela indiferença ou racionalização da agressão ou maus tratos de outros. Além disso, os pacientes devem ter evidência de transtorno de conduta antes dos 15 anos de idade. O transtorno de personalidade antissocial é diagnosticado apenas em pessoas maiores que 18 anos. Ok? Bom, conseguimos fechar, né? Nós podemos, a partir da semana que vem, começar sobre a neurose, que de fato são os nossos pacientes. Aqui é para entender um marcador de referência daquilo que nós encontramos nos neuróticos como atos e nos perversos como estrutura. Nós não atenderemos perversos. Porque a gente tem medo? Não, porque a psicanálise não funciona para eles. É inócua. Eles não têm capacidade de insight. Essa é uma pergunta interessante. Eu estava num grupo, alguém, a gente pode se recusar a atender perverso? Não, a gente não atende perverso. É por isso que o nosso diagnóstico é diferencial, a gente identifica as estruturas. Então, a pessoa nos procura. O perverso vai te procurar para quê? Porque mandaram ele, estão impondo como condição, ou para te testar. Ele é inócuo, não serve nada. Mas eu quero atender para compreender a mente dele. Ok, você quer ouvir ele só.
né, para entender a mente dele. Nada além disso. Ok? Alguma questão que vocês queiram colocar antes de nós fecharmos tudo? O que vocês acham da gente mandar esse teste para os políticos lá de Brasília? Acho que eles não vão querer fazer. Tem um detalhe. Os perversos, eles querem ser pegos, tá? Eles não escondem. Eles vão fazer, eles não se entregam. Eles aceitam o desafio para tentar te enganar, mas eles procuram alguém que os limite, há uma busca. Isso, por exemplo, na ficção, você vê isso expressado com muita clareza nesse que eu falei para vocês, o Colecionador de Ossos, e no Seven, os 7 Pecados Capitais. Eles sempre fazem... No Mindhunter tem um episódio em que o psicólogo chega e fala assim, por que você se entregou? Ele diz assim, porque ninguém nunca ia me pegar. Eu sou tão esperto, que ninguém na polícia dava conta de pegar. Então eu me entreguei logo, perdeu a graça. Percebe o desafio? Eles querem um desafio. Então, assim, gente, assistam Mindhunter. Tudo bem, é de embrulhar o estômago, mas é para você entender a psique humana. Aquilo que esses monstros são, nós somos. O que nos impede de ser aquilo... o filme, eu não tinha assistido ainda ao filme, eu sabia do experimento de Stanford. Eu passei para vocês, que eu assisti o filme do experimento de Stanford. Vocês assistiram esse filme? É de embrulhar o estômago. Só que no finalzinho, um dos personagens, ele diz assim, nunca diga que você não faria igualzinho a gente fez, porque você não estava lá. É o que você vê no Big Brother, aquelas pessoas surtando, né? Gente, em 6 dias de reclusão, 6 dias de teatro, era teatro, eles sabiam que eles estavam sendo contratados para fazer um papel. 6 pessoas seriam vítimas, seriam presos, e 6 pessoas seriam policiais. Foi uma coisa monstruosa, sabe? De deixar Hitler com inveja. Sabe? Coisa assim que o projeto é interrompido porque o psicólogo percebe que eles poderiam se matar. E eles estavam sendo pagos para representar um papel. Só para vocês compreenderem a dinâmica humana. Aí, no final, eu estava escutando a palestra desse mesmo psicólogo, eu vou mandar essa palestra para vocês também, ele falando do problema das autoridades, das polícias, do exército, dos políticos, o caminho que eles vão tomando, eles vão perdendo a noção de realidade e vão coisificando as pessoas. Então, assim, quando a gente fala de uma estrutura perversa, é por isso que eu preciso que vocês não esqueçam, eu vou fechar a aula com esse desenhozinho aqui, tá? Nós temos aí 3 minutos, dá para fechar. A perversão, ela é natural na criança, certo? É natural na criança. E ela é a imaturidade do adulto. Então, o perverso é um adulto imaturo. A criança é perversa. E nós todos temos nossa criança dentro de nós, enjaulada, guardadinha ali. Então, por que nós temos horror à perversão? Porque nós temos que segurar o nosso perverso dentro de nós o tempo inteiro. Então, nunca esqueça, perversão nasce da criança e é a imaturidade do adulto. Quando nós brigamos, discutimos, temos crises, os atos podem ser perversos porque nós perdemos o freio. Ok? Tentem assistir algum dos filmes que eu passar para vocês, vale a pena. Vai ser chocante? Vai ser chocante, sim. Faz parte. Eu estou com você. Para eu assistir Precisamos Falar sobre Kevin, foi uma novela. Eu ensaiava, eu começava, eu desistia, não queria saber, né? Agora, onde os fracos não têm vez... mas chegou a ser... Mas, assim, eu comecei 3 vezes. Eu não consigo, é uma coisa... Eu passo mal, sabe? Assim, me dá ânsia. É muito ruim. Não Principalmente porque a gente tem filho. Principalmente porque a gente tem filho, a gente faz esse caminho. E acho que não... No meu caso, eu acho que não contribui em nada, sabe?
porque eu não consigo aprender a partir daquilo ali. Existe um bloqueio, não sei. Então eu desisti, tentei 3 vezes, agora eu vou tentar Mindhunter. Mindhunter é interessante, porque tem o drama dos psicólogos, eles viram quase que... É igual o Silêncio dos Inocentes, né? E Hannibal. Hannibal também é interessante, né? O momento que ele tá comendo o cérebro do outro é bem curioso. Tô brincando. Mas tem a cena, tá? Orlando, é Expresso do Amanhã que você falou pra gente assistir, o outro? Isso. No Expresso da Manhã, 2ª e 3ª temporada. Principalmente terceira. Você precisa, a primeira não tem o psicopata, mas tem uma estrutura perversa. Na segunda, você percebe quem criou essa estrutura, porque ele aparece, e na terceira fica nítido. Você vê com nitidez o que é um psicopata. Ali é um psicopata perverso, adoecido. Extremamente narcisista, extremamente eficiente. Um outro filme interessante, mas que dá para a gente viajar bastante, é Um Crime Perfeito. Né? Esse eu assisti. Ah, tá vendo? Esse é muito bom também, que você vê uma mente que dá conta, né, de ter uma família boa, tá toda a vida perfeita. Colocar ele num desconforto ali, né? Outra história de perverso interessante para vocês verem, tem o Nunca, Jamais, Nunca, só assim, Nunca, nome do filme. E tem um outro que chama-se Dormindo com o Inimigo. São filmes que você vê a figura de um psicopata vivendo bem. Então, esse Dormindo com o Inimigo é um homem empresário, tranquilo, próspero, milionário, que vive em sociedade, tem amigos, faz festas, é um psicopata. E aí vocês conseguem entender um pouquinho disso. Gente, muito obrigado. Vejo vocês na semana que vem. Tá? Um abração. Um abraço, gente. Orlando, se você tiver um tempo, manda as coisas lá da psicodinâmica. Hoje à tarde. Brigadão. Eu tenho algum material, porque eu dei aula uma época sobre higiene ocupacional e eu utilizava um pouco desse material. Mas eu te mando. Que bom. Que bom. Obrigada, Orlando. Tchau, tchau.